noite, meus irmãos. É uma honra muito grande para mim ser convidado para falar neste culto tão importante. Não existe ninguém capaz, humanamente falando, de realizar a obra de Deus. Não é a toga, não é o colarinho clerical, não é a gravata, não é os muitos diplomas que alguém possa ter, mas sim o Espírito de Deus, que tem o poder de nos dar palavra, nos dar um texto bíblico, para que possamos ler e compartilhar com os irmãos. E o texto que me veio à mente nesta noite está lá em Cantares de Salomão, capítulo 8, verso 7. É um texto que muitos conhecem, ou quase todos conhecem. É um dos textos mais lindos da Bíblia, que fala sobre casamento, fala sobre vida a dois. Diz assim: as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse todos os seus bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Pai amado, clamamos ao Senhor mais uma vez, imploramos a tua ajuda, a tua bênção, neste momento, Senhor. A cada lar aqui representado, Senhor, cada casal, pedimos que o Senhor fale aos seus corações. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe as lutas, as batalhas, e por isso eu rogo, Senhor, que o Senhor, com a tua palavra, fale-nos nesta noite. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Salomão, meus irmãos, inspirado por Deus, ele escreve esse texto tão maravilhoso, tão poético, quando ele diz que as muitas águas não poderiam apagar o amor. O amor certamente que ele tinha pela Sulamita, onde ele, neste mesmo livro, fala do seu amor por ela. E interessante que Jesus também vai falar sobre muitas águas. Muitas águas aqui não são águas literalmente, mas são lutas, são problemas, são dificuldades que todo casal enfrenta. Porventura, há algum casal aqui que nunca passou por um aborrecimento? Levanta a mão. Ninguém, né? Todos passamos. Casamento, eu acho que é a sociedade mais difícil que tem no mundo. Porque é ruim de separar. Uma sociedade comum, você separa, tem prejuízo, mas vai embora. Mas casamento, não. É difícil. Quando um casal passa por um divórcio, é doloroso, é sofrido, é uma perda que acontece. Nós conversamos com muitos casais que passam por isso, e alguns dizem assim: pastor, é mais fácil reconstruir, é mais fácil consertar o que está quebrado do que jogar fora as duas partes. E quando Salomão fala que as muitas águas, são as muitas lutas, são os muitos problemas, as muitas diferenças que os casais têm um para com o outro. Aqui não existe nenhum casal igual. Na personalidade, nos gostos. É difícil, dificilmente. E são as diferenças que atraem, mas que com o tempo, às vezes, separa. Mas é tão diferente, não muda. Já falei que da outra vez, meu pai e minha mãe. Meu pai faleceu, fez 2 anos agora. E eu sempre conheci meu pai teimoso. Teimoso. Não gostava de árvores no quintal. Não gostava de árvores. Ele só gostava de aipim, couve, cana, essas coisas assim. A árvore, ele parecia um cupim para cortar as árvores. A última que ele cortou, ele tinha 85 anos. Para os irmãos terem uma ideia. Um pinheiro de araucária. Bem na frente do portão.
Falei, pai, isso da cadeia. Você acha que vão me prender com 85 anos? Falei, o senhor não, mas talvez eu seja preso. E um dia foi crescer, e mamãe sempre tentando plantar lá as plantinhas dela, e um dia ela plantou um pezinho de goiaba, já estava bonitinho aquele pé de goiaba. Aí eu cheguei lá um dia, falei, mãe, cadê o pé de goiaba? Ah, teu pai cortou. Falei, mãe, não permite, mãe, dá uma enfrentada nele. Meu filho, ele sempre foi assim. Você acha que eu vou conseguir mudar agora, meu velho? Aí eu brigo com ele, ele passa mal, a pressão sobe, morre. Eu não vou me perdoar nunca, meu filho. Comprar goiaba é mais fácil. Eu compro a goiaba, como à vontade, tenho todo o tempo. Casamento é isso. Mas as muitas águas vêm. E Jesus concorda com isso. Em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, Jesus diz assim: aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, correram os rios, os ventos sopraram impetuosamente, e a casa não caiu, porque estava sobre a rocha. Aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e não as pratica, é semelhante ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caíram as chuvas, fizeram-se rios, o vento soprou com veemência, e a casa caiu, porque não estava sobre a rocha. Salomão diz que as muitas águas não poderiam apagar esse amor. Jesus também está falando isso. Chuvas aqui são problemas, são lutas, são batalhas, que às vezes começam com um serenozinho caindo, de repente se torna num dilúvio. Mas quando estamos sobre a rocha, sobre a palavra do Senhor, nós vencemos as batalhas. Uma das tempestades que acontece sobre a vida dos casais, elas às vezes se traduzem pela falta do perdão, pelo não perdoar. E é o tema desta noite. Para que o meu casamento não sofra a impetuosidade dos problemas, e eu não perdoe a esposa, eu não perdoe o esposo, aí tem que ter Jesus na causa, como nós dizemos. Perdoar, meu querido, minha querida irmã, é pagar o preço. Quem aqui não erra com alguém? Podem existir erros mais graves, erros menos graves. Diante de Deus, todo pecado é pecado. Diante de Deus não tem pecadinho nem pecadão. Existe o pecado. O transgredir uma lei. O quebrar um pacto. O quebrar uma aliança. O homem sempre quebrou as suas alianças com Deus. Deus nunca quebrou. Sansão quebrou. Todas as alianças que Deus fez com Sansão, Sansão quebrou. Todas elas. Mas Deus nunca quebrou. E na última hora de Sansão, Deus se compadece de Sansão e faz com que ele, na sua morte, matasse mais do que em toda a sua vida os seus inimigos. Quantas vezes já aborreci minha esposa? Não sei. Foram tantas vezes. 42 anos de casamento, meu pai, eu tenho pena dela, sabe? Que ela já sofreu comigo, né? E eu com ela também. Eu com ela também. E quantas vezes eu tive que pedir perdão? Eu lembro que, hoje eu não estou tanto não, mas eu fui sempre muito perfeccionista. Eu fui criado num lar muito justinho. Mamãe certinha ali, parecia uma sargentona. Acho que o papai também era teimoso. E tudo na hora, tudo certinho, tudo limpinho, tudo arrumado. Minha mãe tem 92 anos hoje. Há uns 2 anos atrás, ela estava no dia de Natal passando mal. Muita dor nas costas, dor nas cadeiras, né? Como é que o pessoal antigo fala, né? E o castelhano também é cadeiras também, os quadris, né?
Mas o que foi, mãe? Eu acho que foi essas janelas que eu subi para limpar. Eu falei, mãe, 90 anos. Então eu fui criado assim. Depois fui para o quartel que acabou de engessar tudo. Também era tudo ali debaixo de ordem. Piorou. E quando eu chegava em casa, eu chegava cobrando da minha esposa. Eu já falei isso aqui, eu acho, não sei se eu falei aqui da outra vez, mas eu chegava em casa, sinceramente, irmãos, assim, ó. Poeira, Thalita. Tem poeira. Eu morava na beira da rua. Na beira da rua. E cobrando. Cobrava. Aí um dia eu cheguei reclamando de alguma coisa, ela me pegou assim pelas mãos, olhou nos meus olhos e disse assim, Edson. Falei, o quê? Brabo, né? Machão. Você também tem uma porção de defeitos. Mas quando eu olho as tuas virtudes, os teus defeitos desvanecem. Eu tive vergonha aquele dia. Baixei a cabeça, pedi perdão. Falei, me perdoe, tá? Não, está perdoado. E ela vem perdoando aí esses 42 anos. Como eu também perdoo. O perdão é de Deus, meus queridos. Os irmãos, calculem se Deus não nos perdoasse. Calculem se Deus não nos perdoasse. A palavra traduzida como perdoar significa literalmente cancelar uma dívida. Quando eu faço algo contra alguém, é uma dívida que eu contraí. Ou eu pago o preço, ou se aquela pessoa perdoar, ela está pagando o meu preço, o preço do meu erro. Perdão é isso. Perdão é remir, é resgatar, é dar mais uma oportunidade. Foi o que Jesus fez com Pedro. Pedro negou 3 vezes a Jesus. 3 vezes. E Jesus 3 vezes depois checa, confronta a fé de Pedro e diz, Pedro, você está perdoado. Vai e apacenta as minhas ovelhas. Eu tive um pastor, ele era da aeronáutica, cuidava de um orfanato e pastoreava a nossa igreja. Difícil, né? Que tempo esse homem tinha para a família? Tinha 4 filhos pequenos. E eu vi a esposa com um no colo, o outro enganchado aqui, o outro pela mão. Até uma vez eles esqueceram um filhinho dormindo no berçário da igreja. Aí tivemos que ligar para o zelador para vir abrir a igreja para o pastor pegar o filho. Era muito difícil a vida daquele casal. E ele naquela correria toda, e ele ficou sem dar atenção à esposa. Ela foi ficando carente. Aquele orfanato com mais de 20, 30 crianças, eu ia lá, dizia, pastor, abre mão do orfanato. Não, Deus me colocou aqui. Falei, pastor. E aconteceu aquela carência no coração da esposa. Ele me traz um rapaz da Guiana inglesa. Guiana, né? Inglesa, para morar lá. Eu falei, pastor, não deixa esse rapaz aí, não. Manda esse rapaz embora. Por quê? Deixa o Nick aqui. Eu falei, não deixa o Nick aí, pastor. Manda o Nick embora. O Nick é maior de idade. Não é criança para ficar no orfanato. E aconteceu um problema da esposa dele com o Nick. O que eu já previa. Ela carente, sozinha o tempo todo. Ele não dava atenção. Ele sempre muito bem arrumado, bonitão, falador. Ela sempre mal arrumada, com um molho de chaves no pescoço pendurada, que era a chave do orfanato, chave do armário de comida, chave de não sei o quê. E naquela carência, naquela situação, a esposa caiu. E aí que eu achei interessante, irmãos, profundo, aí que aquele homem despertou do seu amor por aquela mulher. Ele a perdoou, saiu do Rio de Janeiro, reconstruiu a sua família, a sua casa em Minas Gerais,
Depois ele saiu de Minas, foi para o interior do Tocantins, e lá ele morreu. Morreu há uns 12 anos atrás, de problemas cardíacos, né? Mas ele disse: Edson, eu perdoei completamente a minha esposa. Não guardo lembranças, não guardo ressentimentos. Eu consegui reconstruir a minha casa. Eu, graças a Deus, pastor. Um dia eu encontrei muito magro, abatido. Falei: o que está vendo, pastor? Ele saiu também da nossa igreja, porque ficou difícil a situação para ele. Ele disse: Edson, eu estou uma semana em jejum e oração. Edson, eu subo o morro, desço o morro, carregando a minha cruz, mas eu não abandono o meu Jesus. Mas o fato é que ele perdoou, pagou o preço, recomeçou. E ele tem hoje, deixou 4 filhos abençoados, netas bonitas que já são mamães também, todas integradas na igreja. Eu tive com a esposa dele, ele já era falecido, numa convenção nossa, lá em, acho que João Pessoa. Como é que você está? Falando: oh, estou bem, Edson, aquela coisa gostosa. O perdão é de Deus. O perdão é restaurador. Se Jesus nos perdoasse, mas não nos desse uma oportunidade de recomeçar, não adiantava nada. Ele perdoa, ainda diz assim para nós: olha, os vossos pecados, os vossos erros, eu os lanço no mais profundo dos mares. E ainda digo o seguinte: deles não me lembrarei mais. E nós acrescentamos entre os pastores, né, que naquele lugar que ele lançou os nossos pecados, ele põe uma plaquinha assim: aqui é proibido pescar. Para não pescar pecado de ninguém, né? Mas esse é o amor. Se Deus nos perdoasse e continuasse indiferente conosco, se Deus nos perdoasse e ainda continuasse lançando no nosso rosto o nosso pecado, o nosso erro, a nossa falha, como esposa, como esposo, não seria perdão. É fácil? Não é fácil. É difícil. É quase impossível para nós humanos perdoar. Mas é de Deus. Assim como eu quero que Deus me perdoe e recomece comigo uma nova caminhada, eu também preciso fazer isso com a esposa, com o esposo, com os filhos, com um amigo. Quantas decepções nós temos com os amigos, com os parentes? Minha mãe diz que parente só os dentes, e ainda morde a língua. A minha mãe é cheia de provérbios. Quantas decepções nós não temos? E é o perdão que é restaurador. Quantas vezes você pecou com seus pais? Você errou com seus pais? Quantas vezes? Eu não sei. Eu era demais. O pastor Pascoal fica contando ali as travessuras dele. Ele é fichinha. Eu vivi intensamente a minha infância. Vivi intensamente a minha adolescência, minha juventude, sem pecado, graças a Deus. E hoje estou vivendo a minha velhice aí também, bagunceiro. Até hoje eu sou bagunceiro. Mas eu aprontei muito. E mamãe sempre perdoava. Agora, para que haja perdão, é necessário que haja um profundo, o quê? Arrependimento. Sem arrependimento não tem como perdoar. Arrepender é dar meia volta, é mudar de direção, é não continuar naquele caminho. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe quando eu estou arrependido ou não. Ele sabe. Por que ele perdoou aquele ladrão na cruz, o ladrão da direita? Jesus sabia que se aquele ladrão descesse ali e se salvasse, ele seria um novo homem, uma nova criatura. Por isso que ele o perdoou. O da esquerda, não. Se ele o perdoasse, se descer, ele continuaria nos seus crimes. Então, havendo arrependimento, havendo pedido de perdão, Jesus vai dizer: perdoa. Até porque na oração do Pai Nosso diz isso, né? Perdoa as nossas ofensas,
assim como o Senhor tem perdoado as nossas ofensas. O perdão é de Deus, meus queridos. É liberação ou cancelamento de uma dívida, de uma obrigação. E foi usado várias vezes se referindo a nós, pecadores. Jesus usou até esta linguagem figurativa quando ensinou aos discípulos como orar. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas Mateus 6, 12. Quando não há perdão na vida de um casal, é quebrada a unidade do Espírito Santo de Deus. Quando o casal não perdoa, quando o casal dorme de mal, quando aquela barreira é levantada entre os dois, aquele muro é levantado entre os dois, embora na mesma cama, mas ali foi quebrada a unidade do Espírito na vida daquele casal. Uma aliança está se quebrando. Quando casamos, meus irmãos, nós assumimos vários compromissos. Nós assumimos um compromisso legal no cartório, assumimos um compromisso social com a família, com os parentes, com os amigos que vêm, assumimos um compromisso diante de Deus e assumimos um compromisso moral. São vários compromissos. E Deus não quer que esses compromissos sejam quebrados. Às vezes eu paro para lembrar da Thalita quando casamos, ela com 16 anos, quando eu casei, hoje eu seria preso, né? Pedofilia. E eu fico lembrando daquela carinha novinha, digo, Deus, que responsabilidade eu tenho com essa mulher, Senhor. Quando eu a conheci, ela era um anjinho, 16 anos. Comecei a namorar aos 14. Mas não podia casar com 14, esperei até os 16. Aí me chamavam de Papa Anjo. Olha o Papa Anjo aí. E aquele anjinho foi passando, o tempo foi, né, foi mudando a fisionomia, o corpinho. Mas quando eu lembro do compromisso que eu assumi diante de Deus, continuo sentindo aquela responsabilidade de cuidar dela todos os dias da minha vida. Perdoar, repito, é recomeçar. Outra coisa que eu queria falar nesta noite, além do perdão, acaba às 9, né? Isso. 9 da manhã? Tá, pode ser. É sobre atitudes que no casamento facilitam a compreensão mútua. Como eu disse, casamento não é fácil. São duas pessoas diferentes. Eu creio que é o Rio Solimões e o Rio Negro, acho que são os dois, que quando se encontram, eles caminham lado a lado, quilômetros e quilômetros, sem misturar suas águas. A do Solimões barrenta e a do Rio Negro, aquela água escura. Eu tive o privilégio de estar ali no Rio Negro, é incrível aquela cor daquela água. Eles vão caminhando juntos, mas não se misturam. Eles vão se misturar depois de muitos quilômetros, até desembocarem juntos, aí já misturados, numa cor só. Casamento é assim. A gente casa e começa a caminhar junto. As diferenças, as lutas, os aborrecimentos, a cultura familiar de um, a do outro, os costumes, até as lambançazinhas, né? A gente carrega tudo isso. Eu fui visitar uma irmã, ela estava desesperada. Pastor, meu marido é um porcalhão, pastor. Eu falei, por que, minha irmã? Ele sai do banheiro, em vez de enxugar-se direito, é que no Rio é muito calor, então acontece isso. Bota uma bermuda e sai sem se enxugar. Mas ele amarrava uma toalha na cintura e saía pisando tudo ali. Parece um pato, pastor, esse infeliz. Eu acabei de limpar aqui, pastor. Ah, minha irmã, tem coisa pior. O que há de pior, pastor? Falei, se ele ainda fosse com o pé sujo, minha irmã, mas o pé dele está limpo, tentando amenizar. Mas é difícil caminhar junto. É difícil, irmãos, nós reconhecermos o outro como um indivíduo.
Eu custei ver isso na minha esposa. Eu não fico aqui contando vantagem, não, irmãos. Eu conto meus erros. Eu errei muito no meu casamento. Graças a Deus, Deus me deu uma esposa maravilhosa, que me ama, eu também a amo. Já até cometi o pecado de bater num camarada por causa dela. Estou confessando o meu pecado. Bobão veio pegar no pescoço dela, garotão ainda, 22 anos. Pequei. Perdão. Mas não me arrependi até hoje. Foi tão bem dado aquele tapa no pé da orelha do sujeito que eu não me arrependi. Ela grávida já, estava com 23 anos de idade. Ela grávida. E eu sem vergonha. Está acompanhada de um homem? Se eu não faço nada, o que aconteceria? Só que ela quase perdeu o bebê. Quase passou mal e tal, mas eu dei-lhe no pé da orelha. Perdão, mas me perdoe se eu me arrepender, tá? Eu não sei se foi mais mal dar o tapa no camarada ou se eu ficasse calado. Porque quase que a nossa filha mais velha foi embora. Ficou tão tensa, tão nervosa. Mas eu preciso reconhecer a minha esposa, o meu esposo, como uma pessoa, como um indivíduo. Eu não posso desrespeitá-la. Eu não posso passar por cima dela. Eu orei durante muito tempo para Deus mudar a Thalita. Senhor, muda a Thalita, Senhor. Eu queria que a Thalita corresse no parque comigo, andasse de bicicleta, fosse ver os meus jogos de futebol. Eu fazia gol naquele tempo. Hoje eu jogo de beck deitado. Eu deito na frente da baliza, se a bola bater em mim e voltar, eu defendi. Mas quando era garotão, não. Eu queria que ela fizesse isso e tal. Depois eu compreendi que eu era um baita egoísta. Quando você tenta mudar o seu cônjuge, você está sendo egoísta. Você quer que seu cônjuge mude? Mude você. Quando eu mudo, o outro muda. Interessante isso. Eu tinha um colega de trabalho que não sei por que aquele rapaz me odiava. Ele me odiava. Ele era um baiano, baixinho, da Umbanda. E aquele rapazinho, meu Deus do céu, ele fazia tudo para me tirar a paz. Tudo. Os irmãos possam imaginar. Eu comecei a entrar na guerra dele. Um dia ele aprontou uma, que eu falei, olha rapaz, hoje não tem como deixar passar. Tá? Eu vou fazer uma parte por escrito ao comando, pedindo consideração. Se você não ficar preso, eu fico preso no teu lugar. E saí em direção à secretaria, pisando duro, pisando duro. Quando estava chegando assim perto da secretaria, aí Deus falou assim comigo, isso mesmo, dá a parte dele. Aí o comandante prende ele. Aí você nunca mais vai poder falar de Jesus para ele. Mude você, Edson. Aí chegando na porta da secretaria assim, aí meia volta, vou ver, voltei. Falei, Senhor, mas como é difícil, Senhor. Como é difícil entender esse camarada, Senhor. Mas eu comecei. E o dia que ele foi transferido de volta para a Bahia, ele me procurou e disse, só queria dar um abraço no Senhor. Dizer que foi muito bom servir esse tempo com o Senhor aqui. Posso lhe abraçar? Eu falei, pode, cara. Mas eu mudei. Eu compreendi que eu precisava mudar e não mudar o meu esposo. Não mudar a minha esposa. Então eu preciso entender, compreender a individualidade do outro. Aceitar o outro como é. E não como eu gostaria que fosse. É difícil isso? É difícil. Atendi um casalzinho agora que eles estão namorando. Brigam no namoro que só. Falei, gente, você tem que começar a acertar agora. Porque depois de casados, a gente não muda, não. A minha esposa diz que aperfeiçoa os defeitos. Eu acho que é. Os irmãos que já estão há bastante tempo, ele mudou muito? Mudou?
Há exceções, né? Há exceções. E ela mudou muito também? 52 anos. Caminhar isso tudo, tem que haver mudança, né? Mas para que o outro mude, irmãos, eu tenho que mudar. Não espere o outro mudar. Eu tenho que mudar. Porque toda ação tem uma reação. Dependendo da minha ação, a esposa vai ter uma reação. Isso é sem dúvida. Mas eu preciso aceitar como a pessoa é. Tem jeito. Minha esposa perdeu o pai com 2 aninhos. E antigamente era difícil. Na casa de parente, ajudando. Tio criando um pouquinho, outro tio também. E ela teve, depois minha sogra se equilibrou e pôde criar os filhos. Mas eles tinham o hábito de acordar 11 horas, meio-dia. Eu aprendi a acordar às 6 da manhã. 7 horas o café da manhã. Mamãe, sempre, até hoje. 11 horas o almoço. 3 da tarde o café. No máximo 6 horas a janta. Casamos. Primeiro final de semana juntos, que eu trabalhei na segunda-feira, né? No sábado seguinte, quando deu 6 horas da manhã, Rio de Janeiro, aquele solzão assim na janela, eu espreguicei e disse, Thalita, vamos levantar? Que horas tem? 6 horas da manhã. Levantar para quê, Edson? Para agir a vida. Barco parado não faz frete. Agir o quê, Edson? Agir a vida. Mas agir o quê, Edson? Uma semana de casado, não temos filho? Não, mas temos que levantar cedo. Não, Edson, eu não consigo levantar essa hora. Não, a partir de hoje, aí fizemos um trato. Tá bom, Edson. Nem meio-dia, nem às 6. 9 da manhã. Mas mesmo assim eu tinha uma dificuldade danada. Aí vieram os filhos, ela tinha que levantar cedo. Eu vibrava com isso. Agora tem que levantar cedo, né? Hoje, quem está querendo ficar até meio-dia sou eu. Se deixar, né? Mas é aceitar o outro como era. Eu fazia força. Não, tem que ser o que eu quero. A compreensão mútua, irmãos, ajuda muito o casal a caminhar junto. Ajuda muito a entender o outro. Eu tenho que aceitar a esposa como ela é, o esposo como ele é. Nem Deus força mudança em nós. Deus não força. Seu Espírito vem, trabalha na nossa vida, tenta nos convencer, mas Ele não pega pela orelha, não. E nos aceita como somos. Ele aceitou Pedro do jeito que era. Aceitou Tomé, duvidoso. Os 12 apóstolos, irmãos, complicadíssimos. Já perceberam nisso? Um Pedro que nega, um Tomé que duvida, um Judas que trai, um João e Tiago que manda descer fogo do céu e matar todo mundo. E vai por aí fora. Depois vem um outro Paulo complicado que briga com Pedro. É um ser humano. Não eram homens perfeitos, não. Mas mesmo na imperfeição, Deus os usou poderosamente. É o caso do casal. Não tem um casal que vai partir o bolo no céu porque nunca brigaram. Só teve um que quase poderiam partir o bolo no céu, que foi Adão e Eva até o pecado. Eu acho que até o pecado, a desobediência, eles viviam nota 1000. Mas no que acontece o pecado, e Deus disse, Adão, comeste? Ela que me deu, Senhor. Ela que me deu. Aí Eva olhou para a cobra e disse, foi ela, Senhor. Aí a cobra olhou para o lado, não achou ninguém, assumo. Mas começou ali, o desentendimento. Ouvir o outro com atenção. Empatia, com capacidade de ouvir e sentir. Quantas vezes a mulher está falando e o homem está andando? Ou o homem falando e a mulher está andando. Está aí. Isso é falta de atenção. Isso é falta de consideração. Tem que parar. Tem que ouvir. Tem umas histórias da minha esposa que eu já ouvi, eu nem sei quantas vezes. 42 anos por 365 dias, mas eu escuto. Já até sei de cor. Mas ela precisa falar.
precisa desabafar, contar às vezes coisas da infância dela, que machucaram tanto. Mas não sabe como uma criança, quando cresce sem pai, a falta que a presença do pai faz na vida daquela criança. E eu pensava que eu podia ser o pai dela também. Não, consegue. Mas quando começa a falar a esposa, escuta, presta atenção, olha nos olhos, tenta sentir o que ela está sentindo. Empatia é isso, é mais do que simpatia, é se colocar no lugar da pessoa. E às vezes a esposa quer isso. Minha sogra faleceu aqui no ano de 2007, foi sepultada e tal, e venceu o prazo da exumação, ela foi exumada e os ossos ficaram guardados lá no cemitério. Ela disse, Edson, eu não quero os ossos da mamãe jogados lá naquele cemitério. Eu falei, tá bom. Aí compramos, lá no cemitério vertical, né, uma vaga lá, não para mim, eu não quero aquela vaga de jeito nenhum, aquele espaço lá. Edson, vamos levar a mamãe para lá, os ossinhos dela? Eu falei, vamos levar para lá. Dá um trabalho, dá uma confusão, carregar aquilo no carro, é meio estranho. Mas aí fizemos tudo e tal, transportamos para lá, deve ter um mês. Ela disse, você não sabe o peso que saiu dos meus ombros. Para muita gente, um ossário, ossuário, é bobagem, mas para outros não. A minha família, lá, os parentes morriam e não queria saber de osso. A família da minha esposa, todos eles têm um jazigo perpétuo. Perpétuo não, porque vai ter ressurreição, né? E guardam os ossinhos. Eu quase que falei, mas bobagem, já não é mais ela, só tem ossinho, feinho negócio. Vamos lá. Aí tinha que comprar uma urna, a urnazinha era R$315 no cemitério vertical. Eu falei, não tem urna mais barata, não? Não, o senhor pode achar, se for nesse tamanho, pode. Aí eu corri atrás, comprei uma caixa de ferramenta grande, deu certinho a minha sogra ali dentro. Deu certinho ali e tal. Mas compreender este sentimento dela. Deu certinho, bonitinho. Ainda na hora de arrumar, o coveiro não estava conseguindo encaixar bem a cabeça, que é mais alto, né? Eu falei, chega para cá, vai lá, tá. Deu. Agora, quem carrega? Carrega você, Edson. Bom. Agora, vamos lá. Aceitar o outro como o outro é. Ouvir com atenção. Não julgar o outro. Isso faz parte, irmãos, também na vida do casal. Não julgar. Às vezes acontece um problema na vida de um casal, esses problemas sérios, principalmente como a infidelidade conjugal. E nós já jogamos pedra. Jesus não fez isso com a mulher adúltera. Ele não fez isso com a mulher adúltera. Mas, pastor, se ponha no meu lugar. O que o senhor faria? É sério. Mas Jesus, ele sofreu toda a nossa infidelidade, sofre toda a nossa traição e continua nos amando. Continua investindo na gente. Continua dizendo, levanta, vamos recomeçar. A Bíblia diz que o justo 7 vezes cairá e se levantará. E ainda que caia, não ficará prostrado. Isso é o tempo de Deus na nossa vida, trabalhando, nos fortalecendo. Principalmente na vida do lar. Eu vou terminar, que já são 9h10. É isso, irmão? Já disse que sim, não vou insistir. Mas não julgar o outro. Permitir que o outro expresse os seus sentimentos. Você permite, esposa, que a esposa expresse seus sentimentos? Que ela ponha para fora o que ela quer colocar às vezes, tanto positivamente como negativamente? Ou você sufoca a esposa? Não, chega. Deixa colocar para fora. Quando um dos cônjuges, dependendo da personalidade, ele guarda tudo,
um dia ele explode. Um dia explode. Então respeite, deixa falar, deixa o marido falar. Não é só a mulher que fala, não, tem marido também que precisa falar, né? Precisa falar. Permitir a autodeterminação. Direito de resolver por si só. Eu tenho um defeito tremendo defeito e virtude. Eu decoro fácil os números. CPF da esposa, tudo eu decoro fácil. Aí quando ela vai fazer alguma ficha, vai no médico, aí o CPF da senhora, e mulher é a coisa mais engraçada, né? Ainda ontem, nós saímos ontem, fomos ver nossa netinha, que está com 7 meses, e quando voltamos, eu deixei ela em casa para vir buscar outra neta aqui, que faz aula de cello aí. E estava chovendo. Aí eu abri o portão, aí ela começou a procurar a chave na bolsa. É uma coisa engraçada, mulher. Coisa tremenda. É por isso que nós amamos tanto as nossas esposas. Aí começa, tem aquela bolsa grande, daquelas sabem. Tem uma outra bolsa pequena ali dentro, que vem o rímel, o batom. Sempre. Tem uma outra bolsinha que vai vir o celular. Tem uma outra bolsa que é a carteira que vem o dinheiro. E ela está catando o bolso e não achava a chave do portão. E chovendo. Eu falei, entra pelo portão da garagem. Agora eu vou achar a chave. Eu vou achar essa chave. Aí achou a chave, abriu e entrou. Falei, mas é o jeito dela. Eu tenho que respeitar isso. Respeitar, permitir, né, a autodeterminação do outro. Que Deus abençoe os irmãos nesta noite. Vou parar aqui, o assunto continua. Companheirismo, é muito gostoso. Que o Senhor nos ajude. Deus tem prazer no casamento. Foi Deus que fez o casamento. O primeiro casamento foi o próprio Deus que celebrou ali no jardim do Éden. Que o Senhor nos abençoe, mesmo nas lutas, nas batalhas, nos fracassos de um ou de outro. Recomece. Dá uma chance. Se Deus não nos desse a chance de continuarmos caminhando com Ele, nós estaríamos todos irremediavelmente perdidos. Eu queria nesta noite orar com vocês. Se você sente que precisa da mão de Deus, da bênção de Deus, da ajuda de Deus, que precisa acertar alguma coisa aí no coração de um, de outro, queria convidar aqui à frente para nós orarmos. Todo casal tem problema. Todo casal tem problema. Outro dia uma senhora disse, pastor, o meu casamento é 10, é 20. Eu falei, mentira. O quê, pastor? Eu falei, mentira. Por quê? Eu falei, a senhora tem uma personalidade forte, autoritária. Seu esposo não. Então a senhora manda nele? Manda. Eu falei, está errado. Mas pastor, não olha por esse prisma? Eu falei, olho. Porque não tem. Por não ter, todos nós precisamos da bênção, da ajuda de Deus. Vamos nos colocar em pé? Vamos orar? Queria que tivéssemos um minutinho de oração silenciosa, onde você vai colocar a tua dificuldade, a tua luta, a tua batalha diante de Deus. Senhor, estamos diante de Ti neste momento, ó Deus, e eu quero suplicar, implorar ao Senhor que visite cada coração nesta noite, cada esposo, cada esposa, cada um com as suas dificuldades, com as suas batalhas, com seus erros. O ser humano, Senhor, ele é fadado ao erro, infelizmente. Por isso, Senhor, precisamos que o Teu amor permeie os nossos corações com Teu perdão, com a Tua graça, com a chance de recomeçar. Abençoa, Deus, cada lar aqui representado.
Senhor sabe qual a dificuldade de cada um. O Senhor sabe a batalha de cada lar, de cada casal. Por isso eu peço, Senhor, que venha com tua bondade. Venha com teu Santo Espírito, a Deus, trazendo perdão àquele coração ferido, àquele coração abatido. Trazendo, Deus, arrependimento profundo àquele que magoou o coração do outro. Mas que haja sempre da nossa parte, Senhor, o desejo de recomeçar, de investir na vida do outro. Às vezes até nós mesmos, Senhor, somos às vezes um pouco culpados do outro ter cometido uma falha, um erro, seja qual for. Por isso, Pai, tanto esposo como esposa precisa da tua bênção, precisa da tua ajuda, precisa da tua graça, Senhor. Abençoa, Pai, abençoa, Senhor, cada lar aqui representado nesta noite, cada casal aqui, abençoa, Senhor, poderosamente. E vem com teu Santo Espírito, Senhor, derramando perdão, derramando graça, reconstruindo, fortalecendo, sustentando. Salva, Senhor, as famílias da tua igreja, os lares da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode assentar.